vi recentemente um vídeo do Felca. Ele estava sendo colocado diante de uma exposição social extrema. Eu, particularmente, não conheço a história dele a fundo, não o acompanho, contudo, tem alguns pontos que eu queria ressaltar aqui e discutir com você sobre esse vídeo aí, em que ele é de fato exposto a uma situação social extrema. Ele relata que passou 2 anos sem ir no shopping e 2 anos, pelo menos, evitando de fato o contato com as pessoas. O que é muito importante de você entender, você que tem ansiedade social, você que não é o Felca, que não está nesse contexto, que a gente não sabe quais foram os preparos que houveram antes, né? Qual foi o suporte? Eu acredito que ele tenha suporte psicológico, qual foi o suporte que foi tido, qual a orientação, se houve, enfim. Então, você que não é o Felca e tem ansiedade social, não saia por aí achando que simplesmente depois de muitos anos, muito tempo, sem qualquer nível de exposição, você pode simplesmente ir para o nível máximo de exposição e vai ficar tudo bem. Dentro de um processo terapêutico em TCC, os meus pacientes, eles vão ser avaliados e a gente vai discriminar várias situações que levam ele a um nível significativo de medo e de ansiedade, tá? Quando a gente está falando de ansiedade social, envolve um medo importante de ser julgado pelos outros, de ser avaliado pelos outros. Então, a gente coloca tudo isso numa lista e a gente vê qual é a situação que mais te gera medo, qual é a situação que mais te gera ansiedade. Tudo isso é trabalhado dentro do processo terapêutico aqui, ó, 1 a 1. Primeiro, o aspecto cognitivo da pessoa é trabalhado para entender, né, qual é o nível dessa ansiedade, para ela aprender estratégias cognitivas para administrar essa ansiedade, novos pensamentos, novos padrões de pensamento são adquiridos para só depois a gente considerar a possibilidade da exposição em vivo, que foi o que o Felca fez. Essa exposição em vivo, contudo, não é uma exposição em um nível tão alto. O que eu vou fazer? Eu vou olhar toda essa lista aqui com o meu paciente e a situação que gera menos ansiedade é o que a gente vai colocar em prática primeiro. Então, digamos, ir no shopping, digamos que está lá, né? A pessoa tem a possibilidade de ir no shopping sozinha, de ir no shopping sozinha ao meio-dia, de ir no shopping sozinha e almoçar. Olha só, que foi exatamente o que aconteceu com ele. Ou tem a possibilidade de ir no shopping por apenas 20 minutos, de passar na frente do shopping antes, de ir no shopping com alguém que seja alguém de sua confiança. Então, todo esse processo vai sendo feito de maneira gradativa. À medida que a exposição vai acontecendo, aí a gente vai avaliando quais são as consequências. Suportou, não suportou? Quais são as estratégias que a gente trabalhou em terapia que você tem que utilizar agora na prática? A gente vai reavaliando sempre, caso a caso, situação a situação, para daí a gente ir aumentando o nível de exposição, até chegar em uma exposição como foi o caso dele. Então, foi para o shopping, foi para a praça de alimentação, comeu e ainda diante de outras pessoas, tirou muitas fotos com outras pessoas, as pessoas tocavam ele, enfim. Esse processo é gradativo. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque você precisa entender que muitas vezes a realidade de um artista não é a sua realidade. E uma exposição como essa, sem um acompanhamento adequado, ela vai fazer uma espécie de efeito rebote. Você, em vez de ficar bem, você pode passar por uma situação de ansiedade tão extrema, ter inclusive um ataque de pânico, voltar para casa correndo e nunca mais querer conta com o shopping, nunca mais querer conta com estar com pessoas, e isso vai fazer com que o seu nível de ansiedade social ele aumente
padrões de pensamentos novos, mais enrijecidos, também vão aparecer. Então, não saia por aí simplesmente fazendo exposição porque você viu alguém fazer. Nossa, que nível de coragem! O pessoal está ajudando ele, está sendo ali, né, muito amigos dele. A gente não sabe o que é que está por trás. Deve existir o suporte psicológico, a orientação. Eu quero falar com você, que você preste atenção, que você tenha muito cuidado antes de sair por aí fazendo exposição. Uma coisa também muito importante que eu vi é o fato de que ele tem um quadro depressivo significativo, não é? E também o abuso de substâncias, né? O uso de álcool. Então, o que a gente precisa pensar também? Tudo isso está associado. Eu vi algumas pessoas até julgando, né? Falando, poxa, ele não deixa o álcool. Gente, não é dessa forma. Quando a gente fala de um transtorno por uso de substância, que eu também não sei exatamente se é o caso dele, a gente precisa olhar e pensar, olha, por que essa pessoa ela está dependente dessa substância? Por que ela não consegue? Qual é a importância dessa substância na vida dela? Então, esse ponto aqui eu quis trazer para a gente ter ainda mais empatia e cuidado realmente quando a gente fala com o outro, tá bom? Porque quando a gente fala de transtorno mental, o negócio é muito sério, as consequências são muito sérias. Eu observo, inclusive, que ele fala das pessoas, né, que ele prefere o sol do que as pessoas, porque as pessoas julgam, as pessoas apontam. Então, infelizmente, a gente vive numa sociedade cada vez mais adoecedora. As pessoas são olhadas como algo descartável. Eu estou na internet, eu posso falar simplesmente a minha opinião. E o caminho não é por aí. Tem um outro ponto que eu achei interessante que eu queria ressaltar com você, que é o fato de quando a pessoa, lá no comecinho do vídeo, né, quando a menina fala que ele é muito característico, né? Teve alguns comentários falando, poxa vida, tudo que ele prestou atenção foi nessa fala dela e não que ela trouxe como um elogio. Isso porque, gente, existem alguns padrões cognitivos, algumas crenças que já o levam para interpretar certas afirmações de uma maneira negativa. É uma espécie de filtro. O que é positivo eu jogo fora, o que é negativo eu absorvo. Por quê? Porque já tem a ver com o que eu acredito sobre mim, com o que eu acredito sobre as pessoas e com o que eu acredito acerca do mundo, tá certo? Então, um padrão cognitivo, são crenças muito enraizadas que certamente acontece com muitas outras pessoas. E independente do transtorno, sempre existem essas crenças que vão sendo reforçadas aí, certo? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Conta para mim aqui qual é a sua opinião sobre o assunto e o que é que você achou, quais são os cuidados que precisam ser tomados ou não, porque um famoso fez, eu vou fazer também, vai ficar tudo certo. Reflita sobre isso, tá certo? Não esquece de deixar o seu like e também de se inscrever no canal. Se cuida!